Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos dando início ao nosso boletim do mercado do boi, mercado que segue sem força nenhuma para subir nesse momento. A gente vai entender por que nessa conversa com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Está aqui o Fernando já com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender esse movimento que para o início de mês, né, Fernando, vai até contra as expectativas, né? Os frigoríficos têm, inclusive, conseguido aí manter escalas até bastante alongadas, o que evita aí, mesmo com um ajuste na carne bovina no atacado, por exemplo, chegar a esse preço na arroba, né? O que está acontecendo com o mercado, Fernando? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade no Notícias Agrícolas e é exatamente isso. Nós estamos num momento em que a arroba do boi gordo está frouxa, principalmente no centro-norte do país. Nós percebemos que os frigoríficos trabalham com uma frente bem confortável nas escalas de abate em diversos estados e têm as condições necessárias para ir testando preços mais baixos. É muito o caso que a gente vê no Mato Grosso, em que as negociações estão flutuando aí entre 250 até 260, né? Rondônia também, nós percebemos aí que temos negociações acontecendo entre 250 a 255. No Mato Grosso do Sul, os preços acabaram recuando da semana passada para cá. Então, basicamente, nós percebemos que o cenário de pressão, que antes era mais restrito ao centro-norte, voltou a acontecer no Mato Grosso do Sul, que era um mercado um pouquinho mais firme, em São Paulo, que também era um mercado que dava sinais de alento ao pecuarista, que chegaram a acontecer negócio a R$ 300 por arroba na semana passada. Agora são muito esporádicos esse tipo de negócio em São Paulo nesse momento. Então é um ambiente delicado por enquanto, mesmo nessa primeira quinzena de mês, com o reajuste dos preços da carne que já aconteceu no início dessa semana, nós não vemos aí uma possibilidade de altas consistentes do preço da arroba no curto prazo. Só para a gente confirmar, São Paulo está trabalhando com que nível aí de preço? Em média entre 280 até 290, uma outra negociação acontecendo acima desse 290, mas muito específico, normalmente envolvendo animais padrão China, e para lotes com uma terminação bem específica que o frigorífico está buscando ali naquele momento. Então, são negócios bem mais esporádicos do que a gente já viu antes. Semana passada, por exemplo, teve um bom volume de animais negociados a R$ 300 por arroba, mas isso diminuiu bastante nos últimos dias, nos últimos 3, 4 dias aí, a gente já vê uma redução dessas negociações nesse patamar de preço. Tem muito a ver com as escalas que estão se formando e que estão se mantendo até pro período, né, Fernando, longas, dá para chamar, né? O frigorífico entra agora no mês de outubro trabalhando com uma escala de 7 até 10 dias úteis, dependendo da região do país, consegue uma certa tranquilidade para ir testando preços mais baixos, dependendo do caso. Então, ele consegue trabalhar a sua escala. E tem outra questão também, tá? Muitas indústrias firmaram um bom volume de contratos a termo. Então, esses contratos a termo foram firmados com preços mais altos. Tem animais a termo que estão entrando na escala ali a R$ 320. Então, 310, 315. O que o frigorífico está tentando fazer agora é melhorar a média de preço dele, principalmente a grande indústria. Como ele está recebendo animais com preços mais altos ali de contrato a termo, ele vai tentando baratear, fazer uma média melhor, baixando esse preço dos animais que eles vão negociando no dia a dia. E nesse momento não tem como regular essa oferta, né, Fernando? Principalmente por conta das chuvas que estão acontecendo aí, né? Sim, quando se trata de confinamento, a chuva ela não é uma aliada, ela é um adversário. Ela molha ali o coxo, dificulta a alimentação do animal, deixa a capacidade de retenção, que já é reduzida nesse modelo, ainda menor. A gente tem que lembrar também que o custo de nutrição animal em 2022 não é barato. Estamos falando aí de farelo de soja acima de R$ 2.600 a tonelada, estamos falando de milho em São Paulo, por exemplo, acima de R$ 80 a saca. Então, são preços bastante onerosos e vão pressionando a margem dos confinadores. Então, basicamente, ele precisa negociar esse animal para não perder margem. Essa que é a grande questão. A cada dia mais desse animal no confinamento, no coxo ali, é um dia mais de diária do boitel, é um dia mais de nutrição animal e esses custos são altos. Isso vai estrangulando a margem do confinador.
Bom, se tem essa facilidade de aquisição dos animais, se tem essa necessidade do frigorífico de melhorar a média de preços aí por conta de uma antecipação das compras que aconteceu lá atrás, o chamado boi a termo. Então, possivelmente essas escalas tendem a continuar longas, Fernando. E nem essa reação da carne no atacado que você citou pode mudar muito esse cenário, então. Nós temos aí uma primeira quinzena do mês em que os preços da carne já começaram a reagir, já começam a se recuperar. Segunda quinzena de setembro foi muito ruim, tivemos uma queda até substancial dos preços da carne. Chegamos a ter um boi casado abaixo de R$ 18 o quilo. Agora voltou a trabalhar ali a 18,20 até 18,30. Tá? Mas, de qualquer maneira, essa alta dos preços da carne parece que não vai ser repassada pelo preço da arroba, diante dessa situação das escalas. Agora, tem um alerta muito importante para quem nos acompanha que a gente precisa fazer, que o mês de outubro é um mês muito importante do ponto de vista da indústria para se preparar para atender os pedidos de final de ano, para atender os pedidos ali do último bimestre, que é o período de auge do consumo. Então, nesse sentido, é muito interessante analisar que essa preparação da indústria ali, que vai acontecer ao longo desse mês, pode ser um motivador pela recuperação dos preços da arroba a partir aí do dia 15 de outubro. É possível que isso aconteça. Mas para que isso efetivamente se concretize, precisa mesmo de um enxugamento, do encurtamento dessas escalas de abate, para aí o mercado apresentar melhores condições, maior capacidade de recuperação dos preços. Isso é normal acontecer, né, Fernando? Geralmente chega nesse momento, a indústria antecipa para ter estoque para vender durante as festas de final de ano, certo? Sim, exatamente isso. Isso está dentro do padrão daquilo que nós esperamos ali para essa época do ano, é natural, e nós temos que considerar o seguinte: esse ano temos aí alguns fatores que estimulam o consumo de produtos básicos, inclusive carne vermelha, né? Isso é sempre bom a gente mencionar, nós já mencionamos em entrevistas anteriores, e é bom aqui nós repetirmos isso. Tá? Primeiro ponto, os valores que foram aumentados do Auxílio Brasil, aquela bolsa de auxílio destinada aos motoristas de caminhão. Tem também que considerar que o governo estuda oferecer um 13º salário em relação ao Auxílio Brasil, então isso é importante, aumenta a circulação de dinheiro na economia, aumenta o consumo de produtos básicos. Tem uma Copa do Mundo que vai acontecer no último bimestre, excepcionalmente esse ano. Isso também é um período em que a gente vai ver uma dinâmica de consumo diferente no Brasil, porque já é o período de auge do consumo e vai coincidir com uma data que o brasileiro gosta muito. Então isso é um fator importante que vai gerar estímulo ao consumo de carne vermelha. Se por um lado tem essa expectativa de estímulo da demanda interna, a demanda externa precisa ter algum cuidado aí. Você já alertou a gente sobre isso, conversando com as nossas repórteres ontem, após a divulgação do relatório da SECEX. Conta mais, Fernando, explica melhor para a gente que cuidado é esse. Bom, a questão é o seguinte: nós já percebemos no mercado internacional um movimento de ligeira queda, principalmente dos importadores chineses, em tentar baixar preço de carne bovina no mercado internacional. Isso acontece por um motivo muito simples. Hoje, 1 quilo de carne bovina na China está custando em média 87 yuans, 1 quilo. Tá muito caro o preço da carne bovina dentro do mercado chinês. E como boa parte da carne bovina que a China consome é importada, o processo de desvalorização do yuan que aconteceu nas últimas semanas torna essas importações de commodities que a China faz mais onerosas ainda. O que acontece? A China está tentando estimular a sua atividade econômica por meio de corte da taxa básica de juros. O que ela está fazendo? Forçou a desvalorização do yuan para que as suas exportações se tornem mais competitivas, mais atraentes lá fora. Isso vai ajudar no saldo da balança comercial e no saldo de transações correntes. Vai deixar as contas ali superavitárias, o fluxo exportador vai ser bem mais forte que o importador, em função do processo de desvalorização do yuan, que chegou aí a 7 yuans por $1. Tá? Chegou a superar essa barreira nos últimos dias. E aí também isso estimula o crédito, que os juros vão ficar mais baratos, e isso ajuda na taxa de reinvestimento dentro da economia. Mas o ônus dessa estratégia é que as importações vão ficar mais caras. Vão ficar mais onerosas. Trazer produtos de fora da China
por conta desse processo de desvalorização, vai ser mais oneroso para o importador chinês. E a gente já está vendo o chinês brigar por preço, inclusive, né? Sim, já tem essas informações que os importadores chineses tentam renegociar e baixar preço. Isso também já não é só isso, né? Não é só esse processo de desvalorização do yuan. Tradicionalmente acontece isso no decorrer do tempo, já não é uma prática incomum, nós já vimos isso em meses anteriores, tentativas de renegociar contrato, de baixar preço. Primeiro era aqueles casos de Covid que foram detectados em embalagens, enfim. A China sempre tenta baratear o produto que ela está importando, que ela está comprando. Ela é sempre muito proativa nessas questões, né? E sempre está tentando buscar renegociar. E efetivamente isso está acontecendo agora. Tá? Então essas receitas que nós temos nas exportações de carne bovina, que são realmente muito positivas, são espetaculares, o Brasil batendo recorde atrás de recorde em termos de receita de exportação, elas podem diminuir um pouquinho ali para o último trimestre. Setembro, inclusive, voltando a negociar acima aí de 200 mil toneladas, né? Sim. Com uma média diária até maior que agosto, é isso, Fernando? Sim, exatamente. O Brasil está conseguindo um fluxo muito intenso de exportação, muito robusto, muito agressivo de exportação, e com uma receita que está batendo recorde atrás de recorde. Então, o desempenho tem sido muito positivo, mas de qualquer forma fica aí esse adendo, fica aí esse alerta. Lembrando, pode gerar impacto ali nas nossas vendas durante o último trimestre. Lembrando justamente isso, né? Que o que está sendo entregue agora em termos de vendas, em termos de recursos captados, já foi negociado lá atrás, né, Fernando? As negociações daqui para frente é que estão preocupando, certo? Exatamente isso. O que acontece é que o CSEX ele mostra um retrato antigo da venda que já foi 100% concretizado, já está tudo acertado, já é a operação financeira completa. Essas negociações novas é que elas vão trazer um panorama diferente em relação principalmente em relação ao preço médio. Então, mas de qualquer forma, por mais que o preço médio já venha até declinando, tem essa tendência de queda, na comparação com anos anteriores, esse preço médio da carne bovina vai permanecer muito elevado. Isso muito pela situação dos nossos concorrentes no mercado internacional, que estão passando por um processo de encolhimento do rebanho nos Estados Unidos, na União Europeia, e o Brasil segue aí como a principal alternativa de fornecimento de carne bovina em escala global. Isso não vai mudar e não deve mudar tão cedo. Mas, na sua opinião, a gente perde em arrecadação por conta dessa revisão do preço, ou a gente pode ver uma redução de volume também acontecer mais adiante, Fernando? Perde um pouquinho mais da arrecadação, vai perder um pouco mais de capacidade financeira, mas isso não quer dizer que o resultado das exportações vai ser ruim. Tá? Ele pode até sofrer um pouquinho, acabar reduzindo um pouquinho, e a comparação agora, nós temos que colocar isso também, deixar muito claro, tá? Os números do último trimestre tendem a ser muito maiores na comparação do ano passado, porque no ano passado a gente simplesmente estava com um embargo em curso. Então, quando nós começarmos a olhar os dados de outubro, os dados consolidados de outubro contra os dados de outubro de 2021, vai dar um susto em muita gente. Mas nós precisamos lembrar que foram os meses ali em que o embargo estava em curso e que o Brasil estava impossibilitado de vender carne bovina para a China. A base era baixa, né? A base de comparação. A base era muito baixa. Caiu 50% o volume de exportação brasileira. Então, vamos comparar aí com um ano em que temos toda essa particularidade. Muito bem. Bom, então, de maneira geral, qual que é a sua expectativa? A gente pode ver reação na arroba do boi acontecer, Fernando, mas não dá para esperar a explosão de preços, é isso? Vai ter uma recuperação dos preços da arroba durante o último trimestre, vai acontecer essa recuperação dos preços, o mercado não vai ficar caindo indefinidamente. Uma hora vai chegar no fundo do poço, o mercado vai se recuperar, vai começar a ter espaço para... Em São Paulo, por exemplo, a gente já percebe um mercado um pouco mais acomodado, ele está trabalhando ali 280, 290 e não vai abaixo disso. A gente não vê movimentos dos frigoríficos, por exemplo, tentando fazer compras até tentam, mas não conseguem, não efetivam negócios abaixo desse patamar de preço. Então precisa efetivamente desse fundo do poço para o mercado voltar a ter espaço para recuperar, para subir. Eu não vejo altas explosivas nesse final de ano, como a gente viu em momentos anteriores, mas de qualquer forma vai ter um espaço sim para a recuperação dos preços da arroba. Podemos voltar a trabalhar com uma arroba do boi gordo aí a R$300 em São Paulo, dependendo do cenário até 310 podem ser esses preços podem ser alcançados
nessa reta final de 2022. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Estamos conversando agora com o Fernando Henrique Iglesias, lá das Safras e Mercado. Volte sempre, Fernando. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar e até a próxima. Valeu, até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado. Fernando acredita numa retomada do movimento de alta para a arroba do boi nesse último trimestre. No entanto, já avisou que é pouco provável que haja uma explosão de preço. Fernando está falando de uma retomada dos R$300 ali, tomando São Paulo como base, a no máximo 310. É uma reação até considerável, imaginando que hoje os negócios acontecem na casa dos R$280 até R$290 em São Paulo. Vamos ver os preços, como estão os negócios no mercado futuro lá na B3, de olho na tela. Para novembro, R$301, com queda de 0,58%. Para dezembro, R$301,50, queda de 0,95%. Janeiro, R$301, queda de 1,31%. Mercado futuro também não está nada animado não com essa arroba do boi gordo. O indicador CPEA ontem fechou e caiu forte, 4,5% de queda, fechou a R$290,10. São os números de hoje do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.